Agora a gente vai falar sobre pilhas, ou como os químicos gostam de chamar, células voltaicas. Agora você deve estar se perguntando, o que pilha tem a ver com química? Bom, na aula de hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas a gente precisa conhecer um pouco sobre o background da pilha, o que está acontecendo lá dentro. Bom, antes de mais nada, o funcionamento da pilha só é possível por conta de uma reação que acontece ali, que é uma reação de oxirredução. Essas reações de oxirredução, elas são aquelas que envolvem a transferência de elétrons. Então, basicamente, uma pilha vai aproveitar essa transferência de elétrons para alimentar algum dispositivo elétrico que precisa utilizar energia. É importante lembrar também que na pilha está acontecendo uma reação espontânea, mas as reações de oxirredução podem ser espontâneas ou não. Lembre-se que para a pilha, no caso, vai ser sempre espontânea. O caso mais comum de pilha estudado é a pilha de Daniell, que é o esquema que está representado aqui nessa figura. Bom, basicamente a gente tem dois eletrodos, ou seja, dois metais, que são conectados por um fio condutor. Nesse caso, é o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. A gente coloca esses dois eletrodos dentro de soluções dos seus próprios íons metálicos e a gente utiliza então os elétrons que são transferidos de um metal para o outro para gerar corrente elétrica. Agora, por que os elétrons são transferidos de um metal para o outro? Isso tem a ver com um conceito que a gente chama de potencial de oxidação, ou seja, quão fácil é para um metal perder elétrons. Então, no caso aqui, o zinco tem mais facilidade de perder elétrons do que o cobre. Então, quando a gente conecta os dois por meio de um fio condutor, os elétrons vão ser transferidos do zinco para o cobre. Então, oxidação significa perder elétrons e redução significa receber elétrons. Outro ponto importante para se lembrar sobre as pilhas é que sempre tem a presença de uma ponte salina, que, como o próprio nome já diz, é uma ponte que liga os dois polos da pilha e que dentro tem um sal que vai equilibrar as cargas elétricas nas duas soluções. Em cada um dos polos está acontecendo uma reação diferente. Então, no polo do zinco, está acontecendo a reação de oxidação, ou seja, o zinco sólido está perdendo elétrons e se transformando em zinco aquoso, o íon de zinco. Esses elétrons vão ser aproveitados pelo cobre no outro polo, se transformando então no cobre sólido, também chamado como cobre metálico. Somando essas duas semi-reações, a gente tem a reação global da pilha que está representada aí. E logo abaixo dela tem um esquema que é utilizado internacionalmente para representar o dispositivo de uma pilha de zinco e cobre. Então, caso seja pedido, é assim que a gente representa, os dois polos sendo separados por essas barras paralelas. Então, resumindo, em pilhas acontecem reações de oxirredução. Essas reações são espontâneas, em que no ânodo, ou seja, no polo negativo, está acontecendo a oxidação, a perda de elétrons, e no cátodo está acontecendo a redução, ou seja, o recebimento de elétrons. O fluxo de elétrons é sempre do polo negativo para o polo positivo e a ponte salina é utilizada para neutralizar as cargas dentro das soluções. E por fim, a gente pode calcular o potencial de uma pilha por meio de um voltímetro que estava representado no esquema da pilha de Daniell.